o Senhor trouxe essa palavra e eu fui me dobrar diante do Senhor em oração, orar por vocês. E o Senhor me fez lembrar da palavra pela qual Jesus vai abrir a porta quando Ele voltar, mas também a palavra pela qual Ele vai fechar a porta. Ele diz assim, na parábola das 5 virgens, as 5 loucas e as 5 virgens, que as que estavam preparadas, aquelas que amavam ao Senhor. Existe um segredo aqui para aqueles que o amam. Jesus vai abrir a porta naquele grandioso dia, é para aqueles que o amam. Porque quem ama o Senhor o conhece. E a palavra do Senhor diz que Ele vai dizer naquele grandioso dia que você que perseverou, que obedeceu, que buscou, está com a sua candeia cheia, com o azeite precioso da presença do Espírito Santo, que buscou conhecê-lo como Jesus é. O Senhor até me deu um louvor uma vez falando sobre isso, a passagem de Nicodemos, quando Jesus ele fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Ali o Espírito Santo falou comigo, é preciso conhecer Jesus como Ele é, não como dizem que Jesus é. Talvez você ouviu muitas coisas sobre Jesus, mas Jesus, Ele não quer que nós conheçamos a Ele de ouvir falar, mas de com Ele andar. Quando você anda com Jesus, você conhece Ele e Ele te conhece. Por isso que Ele disse para as virgens prudentes, que eram aquelas que não pensaram que Jesus ia demorar. Não, elas disseram, não, eu não posso compartilhar o azeite precioso da presença do Espírito com você. Por quê? Porque o noivo está vindo aí, o noivo está chegando. Eu não posso entregar para você o que foi comprado com alto preço. O mais alto preço que foi a salvação, Jesus pagou. Agora a unção não. A unção, ela tem um preço. É o espremer da oliveira, é o se dobrar diante do Senhor em oração, nas madrugadas, o dia todo você falando com o Espírito Santo, ouvindo a voz dele. É poderoso conhecer Jesus, mas também o que ele vai requerer de nós, as renúncias também serão grandes, mas valerá a pena. Eu costumo dizer entre as minhas amigas de oração que é estreito, mas é glorioso. O caminho que conduz à eternidade, ele é estreito. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas se você está passando por um estreito, você como mulher que recebeu a palavra de Deus hoje, que você é sábia, que o seu valor excede ao de rubis, mais excelso do que finas joias. Finas joias são caríssimas. Muitas de nós aqui, eu creio que nós não tivemos esse acesso, mas eu quero te dizer, você homem, você tem acesso a uma joia que vale mais do que qualquer rubi. Quem sabe sua esposa? Quem sabe sua mãe? Quem sabe sua pastora? Quem sabe você não tem aqui uma mulher perto de você, mas você tem a sua pastora que ore, seu pastor que estão junto com vocês. E o Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É o que Deus tem preparado para você que ama a Deus, para você que não abre mão da presença de Jesus, para você que não está pensando que Jesus vai demorar. Não, Jesus não vai tardar. Os cumprimentos das promessas estão aí. E assim como Deus usou a pastora aqui, e um versículo que o Senhor também trouxe ao meu coração sobre a passagem de Josué. Deus disse para Josué, não te mandei eu? Esforça-te, seja corajoso, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tende cuidado de guardar a palavra do Senhor. Nós temos tido cuidados com muitas coisas nesses últimos dias, e eu tenho falado com o Espírito Santo, Senhor, eu quero largar tudo eu abro mão, mas a sua presença, sem ela eu não vou a lugar nenhum. Eu não posso fazer nada. O homem acha que na força do braço dele ele pode conquistar muitas coisas. Hoje em dia nós estamos ouvindo muito sobre você, o eu, se você crê em você, eu.
Quando você vem para Jesus, meu irmão, o eu, ele morre. Ele é aniquilado. Só fica o grande eu sou. Porque o grande eu sou, ele é capaz de fazer com que você diga como Davi. Davi, ele disse: em teu nome eu saltarei muralhas, eu destruirei exércitos. Davi, ele conhecia o poder de Deus. Ele teve acesso ao tabernáculo, à eternidade, por causa do amor dele por Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês como igreja é que vocês amam o Senhor. E o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para vocês. Não desistam, perseverem, continuem sendo fiel, não abram mão de estarem na casa de Deus por causa de algumas horas de trabalho, ou porque surgiu alguma oportunidade. Nenhuma oportunidade é melhor do que a oportunidade de nós nos prepararmos para irmos para o céu. Comer do pão vivo, beber da água viva. Só existe uma coisa que nos sacia, que se chama a presença de Deus. Só a presença de Deus. Nesses últimos dias, o Espírito Santo tem me ensinado que em alguns anos atrás, nos lugares onde nós íamos, igrejas, visitas, nós orávamos e o mal já se manifestava ali na hora e a gente expulsava no nome de Jesus, já ia embora. Hoje, nossos inimigos, eles são espíritos que eles estão ocultos na deformidade do caráter humano, na necessidade do caráter de Cristo. E o Espírito Santo falou isso comigo. O Senhor me deu uma arma. O Senhor falou: filha, busque sabedoria do alto, porque os inimigos ocultos não resistem à sabedoria. E a sabedoria, ela tem um nome, ela é Cristo, ela é Jesus. Essa sabedoria, mulher, que aqui descreve em Provérbios 31, você é sábia. Você é sábia. Nós, como mulheres, nós precisamos, em todo o tempo, né? Nós somos o termômetro, nós sentimos a atmosfera. Onde nós estamos, nós percebemos. Deus nos deu essa percepção para nós como mulheres. E Jesus, ele disse para nós como mulheres que nós seríamos usadas para destruir as obras do mal. Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Ele expôs a vergonha a principados e potestades. A luta, as dificuldades, as provações que vêm até você não é para atrasar o processo. Ao contrário, Deus está te aprovando, porque o que Deus faz é eterno. Existem pessoas que têm orado aqui há anos, propósitos, anos de oração. Só que o que o Senhor está fazendo na sua vida não é aquilo que vai ser bênção só agora. A gente costuma dizer a bênção é de Deus. Se a bênção é de Deus, ela é dele, e Deus não faz nada que acontece agora e já acaba. Vocês já prestaram atenção? Tudo que Deus faz é eterno. Perseverem crendo, porque vocês estão crendo em Cristo. E crer em Cristo vai fazer com que aquilo que vocês recebam do Senhor, quanto mais tempo demore para acontecer, maior é a bênção. O testemunho será maior. O legado. Deus está liberando unção de paternidade aqui sobre a vida de vocês. Unção onde mães estão cumprindo papéis sacerdotais. Você vai deixar um legado para a sua geração, um legado para os seus filhos, um legado para as suas noras. Antes de conhecer Jesus, os meus lábios eles eram torpes. Eu não vestia como agradava ao Senhor. E quando a gente é cego, a gente não vê o pecado. Os nossos lábios precisam ser purificados. A nossa mente precisa ser uma mente governada pelo Espírito. E para receber o que os olhos não viram, ouvir o que os ouvidos não ouviram, é necessária essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você, como essas 5 virgens,
Prestem bem atenção. Não vai tardar. Você vai ouvir: aí vem o noivo. É a voz do Espírito dizendo: aí vem o noivo. O noivo vem aí. Existem virtudes das 5 virgens e existem a falta de diligência das loucas. O meu filho, ele tem 14 anos e ele sempre fala pra mim: mamãe, eu não consigo orar assim como você. Eu quero levantar de madrugada, me acorda. Aí eu chamo ele, fica lá naquela luta, não consegue acordar. Poucas vezes ele conseguiu acordar. A adolescência é o momento onde os nossos filhos mais precisam da nossa compreensão. Quando é criança e é o primeiro filho, a gente gruda eles aqui, fica aqui e eles ficam. Quando já é o segundo, é diferente. Cada filho, ele traz uma unção diferente, uma capacitação diferente. Vocês estão sendo capacitados pelo Espírito Santo nesse tempo. Vocês estão recebendo sabedoria do alto. A sabedoria desse mundo, ela é demoníaca, ela destrói. Ela quer que você acredite em você mesmo. Nós precisamos crer em Jesus dentro de nós. E em todo tempo, pedir a confirmação do Espírito Santo. Aquilo que Deus está falando conosco. Você sabia que Deus fala com você quando você está dormindo, quando você acorda, quando você está andando na rua da cidade? O Espírito Santo, ele fala o tempo todo. O tempo todo o Espírito Santo está falando com a noiva. O tempo todo o Espírito Santo está chamando a noiva. Em todo o tempo o Espírito Santo, ele está dizendo: eu quero te conduzir, conhecer o amor, a conhecer Jesus. Porque Jesus, ele disse: eu vou ao Pai, mas eu rogarei ao Pai para que ele vos envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Esse Espírito é o único que pode nos contar a verdade dos mistérios de Jesus no nosso coração. E como mães, como mulheres, que Deus chamou vocês, a mulher, ela é sensível à voz do Espírito Santo. O homem, ele precisa buscar para ele receber essa sensibilidade. Agora a mulher, se ela já busca o Senhor, a ação espiritual dela já é aberta. O próprio povo de Deus que foi escolhido pelo Senhor, os judeus, eles falam, né, em Jerusalém, que os homens precisam orar. As mulheres, eles não cobram da mulher para orar como homem. Mas porque o Espírito Santo, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele é perfeito. Só que diante da presença de Jesus, tanto homem como mulheres, judeus, gregos, não importa qual tribo, qual língua, qual nação, você foi escolhido por Deus para permitir que Jesus deixe a sabedoria de Cristo brilhar na sua vida. Amar o Senhor. E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração é: nós precisamos amar mais o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Nós precisamos buscar invocá-lo enquanto Ele está perto. Eu não sei se você acha que você tem muito tempo para isso, para se santificar, para orar, para jejuar. Jesus, ele disse para os discípulos assim: olha, enquanto os discípulos estão comigo, eles não precisam jejuar. Mas vai ter uma hora que eu não vou estar mais com eles. Como está o seu tempo de jejum e de oração? Como está o seu secreto? Você tem um secreto com o Senhor? Existe uma hora específica que a palavra do Senhor diz. O Senhor disse assim: eu amo os que de madrugada me buscam. Jesus, ele sempre dá sinais na palavra. Deus, ele sempre deixou a palavra muito clara. A palavra do Senhor diz: ele ama aqueles que o obedecem. Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. E obedecer a Deus é completamente diferente do que nós estamos ouvindo por aí. Aí no mundo, ser grande, ele quer que as pessoas sejam grandes. Jesus fala para nós nos humilharmos
debaixo da potente mão de Deus. Achar o nosso irmão superior a nós mesmos. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos maldizem. O nosso pensamento, ele precisa ser o pensamento do alto. Em Josué, essa aqui foi a primeira palavra que o Senhor me deu quando o Senhor falou sobre o ministério. E Deus usou a pastora hoje para confirmar. Josué 1:6: esforça-te e anima-te, porque tu farás com que este povo herde a terra que por juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito valente para cumprir cuidadosamente tudo o que prescreve a lei que Moisés... Qual que era a lei de Moisés, igreja? Era a palavra de Deus que eles tinham naquela época. Hoje, a Bíblia é essa lei, toda a palavra de Deus. Meu servo, te ordenei, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O livro desta lei não se aparte da tua boca, antes meditarás nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Ser forte, pois, e anima-te, não temas, nem desfaleça, porque o Senhor Jeová, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Essa foi uma convocação para Josué e é uma convocação para nós como igreja hoje. Jesus está voltando. O tempo que nos resta é para nós sermos santificados, purificai-vos, para nós buscarmos ao Senhor. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Quando nós buscamos e santificamos ao Senhor, as maravilhas são consequências. São consequências. Eu me lembro que quando eu busquei pelo batismo do Espírito Santo, eu queria muito conhecer o Espírito Santo. E eu orava, e eu me lembro que chegou na igreja um ministro e ele vendeu um livro do Beneim, Bom Dia Espírito Santo. E eu olhei para aquele livro, tudo que é sobre o Espírito Santo, eu fico assim, eu quero, porque o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzir a toda a verdade, ele vai nos conduzir a Jesus, ele não vai deixar nós errarmos no caminho, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele não vai permitir. Se você perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu posso? O que Jesus quer que eu faça hoje? Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? É de Deus ou não é de Deus? Ele vai te responder. Ele só não responde quem não tem amizade com ele. O Espírito Santo é a pessoa. Ele é uma pessoa. Você tem acesso como conversar com a pastora. Você chega diante da pastora e você conversa com ela. Quando ela conversa com você, você conversa com ela. Você sabe o que ela gosta. Ela vai saber o que você gosta. Você vai ter acesso ao coração dela e ela vai ter acesso ao seu coração. Só o Espírito Santo tem acesso ao coração de Deus. E para chegarmos ao coração de Deus, precisamos passar pelo único caminho que é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Uma mulher virtuosa, vitoriosa, ela caminha nesse caminho estreito, mas glorioso. Então, o que nós aprendemos? Nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. E como virgens prudentes, nós não podemos imaginar que Jesus vai demorar. Nós precisamos caminhar nessa vigilância, sabendo que está próximo. Muito em breve, Jesus virá e não tardará, a palavra do Senhor diz. E em terceiro, anima-te. O que vai acontecer? O Senhor, ele vai apertar mais. Ele vai apertar mais nesses últimos dias.
Mas para aquele que é fiel, aquele que está buscando, está se santificando, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. O Senhor é o seu pastor e dele você não terá falta. Nós precisamos caminhar nesses últimos dias, mesmo diante da morte. Josué estava diante da morte, Moisés tinha morrido e ele estava com aquela responsabilidade. O povo queria saber onde que estava Moisés, mas ele foi buscar ao Senhor. Deus se apresenta para ele e fala assim: olha, eu tenho um chamado para você. O que você tem feito com esse chamado? Com azeite, com a autoridade que eu te entreguei. E com as vestes limpas, as vestes brancas que eu preparei para você. O linho. E é isso que Deus quer de nós como igreja. Eu não sei o que você esperava ouvir hoje, mas o Espírito Santo, ele te ama tanto que ele continua acreditando em você. Ele continua crendo no seu chamado. Você tem uma chamada e esse chamado, ele é desenvolvido. Você é liberada pelo Espírito Santo quando você ama Jesus acima de todas as coisas e quando você busca encher as suas vasilhas, encher a sua reserva de azeite. Jesus, ele vai te conduzir a lugares onde o seu chamado vai conectar o coração das pessoas ao coração de Deus. O seu chamado vai ser a boca de Deus na terra, onde aqueles que estavam cegos, eles vão tornar a ver. Os que estiverem nus espirituais vão receber vestes novas, vão receber vestes. Jesus, ele tem esse propósito para você como igreja hoje. E Jesus, ele está aqui e ele está dizendo para você: eu não te mandei eu, esforça-te mais, busca um pouco mais, jejue um pouco mais, porque eu vou fazer através da sua vida, porque eu sou e fora de mim não há outro. Fora de mim não há quem possa. Mas eu quero te dizer nessa noite, o Espírito Santo dentro de você é o maior poder que Jesus deixou aqui na terra. É o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito está em você. Está em você. Ele opera através de você. E o Senhor vai fazer com que outros herdem a terra prometida por causa da sua obediência, por causa do seu compromisso e fidelidade com o Senhor, por você não negociar com as coisas deste mundo. Você, jovem, a palavra do Senhor diz assim: como pode um jovem guardar o seu caminho, a sua vida, ter sua vida pura diante de Deus? É guardando a palavra de Deus no coração. E eu louvo a Deus porque desde o início deste culto, a presença do Senhor, ela é real aqui. Essa igreja é conduzida por pessoas que buscam a face do Senhor. Vocês podem glorificar o nome de Jesus, porque vocês são escolhidos e foram chamados, e não para uma pequena obra. Não existe obra de Deus pequena. Essa obra não é pequena. Diante dos olhos de Deus não existe nada pequeno. Tudo que Deus faz é algo grande, é algo poderoso. E você é essa pessoa que Deus vai usar poderosamente na terra. Não temas, só abre a sua boca, porque o Espírito Santo vai começar a te usar pelas ruas da cidade, dentro dos ônibus, dentro dos trens, nos seus trabalhos. Eu comecei, um último testemunho agora recente desse mês vai fazer 2 meses, lembrando aqui, porque num trabalho eu estava orando e eu sou, diante da presença do Senhor, eu falo assim: Jesus, eu já falei de Jesus para essa pessoa e ela quer receber, amém, mas se ela não quer decidir agora, Senhor, libera ela, manda eu trabalhar em outro lugar. Eu não fico querendo ficar presa em um lugar só. Eu quero estar onde Jesus quer que eu esteja. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso revelar Jesus de alguma maneira.
Às vezes não precisamos nem falar. Às vezes nosso exemplo vai ser uma pregação. E nesse trabalho recente agora, aconteceu que veio uma governanta trabalhar na casa e eu falei de Jesus para ela. E assim, o coração dela estava bem fechado. Ela me disse assim: olha, eu já vou falar alguma coisa para você. Eu não tenho amizade. Eu só perguntei como que é o seu nome, tudo bem? Ela falou: olha, eu não tenho amizade, porque toda amizade que eu tenho é só alguém querendo alguma coisa de mim. Eu sou psicóloga, eu sou isso, sou isso, sou isso. E eu, que bênção que você é psicóloga. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei: yes, Jesus, quanto mais difícil, maior vai ser a glória de Deus. E eu me lembro que já no segundo dia, no primeiro dia ela me mandou uma mensagem, falou assim: olha, você é diferente. Eu falei: não, é Jesus que é a diferença. Eu sou uma pessoa comum, só que eu decidi que eu quero buscar o Senhor, eu estou conhecendo Jesus. Então, você quer conhecer Jesus também? Obrigado, querido, Deus abençoe. E eu me lembro que eu falei para ela: Jesus, acessa o coração dela, para que ela abra o coração e eu possa falar de Jesus como o Senhor quer que eu fale. E Jesus deu um sonho para ela, e ela veio falar comigo: olha, eu tive um sonho assim, que eu via você em cima de uma montanha, e eu estava lá embaixo, e você estava falando: vem. E eu falava: como? Eu não sei. E você falava para mim: vem, deixa os diplomas, vem aqui para cima. E aquilo que ela mais falou para mim no primeiro dia, que era quem ela era, o que ela fazia, quantos diplomas ela tinha, no sonho ela deixou e ela subiu. E aí ela falou assim: olha, eu não creio muito nessas coisas assim de sonho e tudo. Aí eu peguei e mostrei para ela na palavra. Eu falei: olha, em Jó está escrito que Deus fala conosco através de sonhos, de visões. Eu falei: eu creio que é Deus falando com você. Aí ela já ficou assim. Conclusão, igreja, aquilo ali foi uma porta que Deus abriu pelo poder da oração. Quando você ora por alguém, não tenha dúvida, Deus já ouviu a sua oração. Ele já ouviu. O tempo que Ele vai fazer é com Ele, mas que Ele já ouviu, como Daniel, a primeira vez ele já tinha orado e o Senhor disse: desde a primeira vez, Daniel, você é muito amado. Desde a primeira vez que você orou, eu já ouvi a tua oração. Agora o tempo da resposta é com Ele. Tem que ser debaixo do propósito de Jesus. E eu me lembro que ela começou a abrir o coração. E ela falou assim: nossa, é diferente, né? Que quem tem Jesus, você sente paz, você sente que é verdadeiro nas palavras e tudo. E eu falei: Jesus, eu quero que ela comece a perguntar. Comece a falar para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, o que o Senhor quer nessa causa que você está orando, nessa pessoa que você está orando para ser salvo? Qual que é o acesso do coração dela? E o que aconteceu foi que eu falei de Jesus para ela. E aí ela tinha falado que não ia, né, na casa do Senhor. E eu falei assim: olha, a casa do Senhor é o melhor lugar do mundo. Efésios fala que é a porta do céu. Nossa, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Falei: está escrito na palavra de Deus. E ela foi. Primeiro dia que ela foi à igreja, ela aceitou Jesus. Primeiro dia. E aí ela: meu Deus, eu senti uma coisa maravilhosa, uma alegria que eu nunca senti na minha vida. E eu falei: isso é só o começo, porque essa alegria não depende do que você tem, daquilo que você pode pegar ou alcançar ou conquistar. Essa alegria do Espírito, ela é da eternidade. Ela está disponível para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscai a minha face, diz o Senhor. E aí ela nos viu na igreja, né, cheia do Espírito, e ela disse: eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Vem aqui no trabalho, mesmo nos dias que você não vai trabalhar, vem aqui. E eu disse: olha, eu não posso vir aqui,
no trabalho quando a patroa não está, porque a gente obedece princípios de autoridade. Eu falei, sua patroa é uma autoridade sobre a sua vida. Aí eu falei para ela, como o meu pastor é a minha autoridade, meu esposo, e quando eu estou aqui no trabalho, a minha autoridade é a minha patroa. E aí ela, nossa, é mesmo, nós precisamos ser testemunho em tudo. Tudo nós precisamos ser testemunho. Por isso que eu dependo do Espírito Santo. Porque sem Ele nós não conseguimos ser exemplo. E eu peço ao Senhor, conduza, Senhor. Guarda os meus filhos. Porque não é prendendo e nem liberando demais, mas tudo com equilíbrio, que o Espírito Santo nos ajude. E eu me lembro que ela está orando. E eu falei para ela, olha, o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus, ele já habita aqui dentro. Mas o selo, o Espírito Santo, ele é o selo da redenção. Então, quando nós queremos buscá-lo, recebê-lo, eu disse, olha, eu fiz um propósito com Deus. Quando eu fui batizada, eu pedi para o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, me batiza, me batiza, me batiza. Eu preciso de Ti, Espírito Santo, eu preciso de Ti. E eu me lembro quando o Espírito Santo me batizou, eu fiquei 7 dias orando em mistério. Meu esposo não conseguia, ele falava comigo. E eu pensava que eu estava falando português com ele. Eu saí da igreja, eu vi os anjos. E eu conversava com os anjos, eu não via, mas eu conversava. E ele ficava rindo. Ele ficava, amor, você veio falando. E eu falei, eu pensei que você estava me ouvindo falar português. Acordava de noite. Então busque ao Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios de amor, cheios dessa expectativa maravilhosa da volta de Jesus. Amém? Eu não sei o tempo como está. Vamos colocar em pé então, igreja.